Isso é pergunta para o especialista em tecnologia e segurança digital, Arthur Igreja, que está em contato com a gente, em mais uma oportunidade com a gente aqui na Sagres. Obrigado pela disponibilidade, Arthur. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. As eleições de 2022 vão ser seguras nesse aspecto digital, enfim, virtual, da desinformação, das fake news? Qual é a perspectiva e, mais do que a perspectiva, o que a gente já está vendo, né, Arthur, nessa pré-campanha? Olha, eu acho que a pergunta é extremamente pertinente, eu vou ser muito pragmático, tá? A minha perspectiva é que não, porque afinal de contas o ambiente digital ele é menos regulado, ele é menos monitorado, mas virou a principal arena. Então, a comunicação ficou híbrida, né? Assim como nesse momento nós estamos em rádio, estamos através do YouTube, através de vários canais aqui na Sagres, o mesmo acontece com o fluxo de informação e influência. Então, o fato é que hoje nós temos aí algumas pré-candidaturas que são mais analógicas e outras que são muito digitais. E aí nós temos a utilização de ferramentas que estão dentro daquilo que a Justiça Eleitoral considera, algumas práticas e ferramentas que a Justiça Eleitoral considera como aceitas, mas certamente nós temos várias outras coisas que, historicamente, o que a gente sabe é que elas só vêm a público depois, né? Então, foi isso que aconteceu com os escândalos nos Estados Unidos, né? Nós tivemos investigações depois do pleito que mostraram determinadas práticas. Então, eu estou trazendo aqui uma resposta bem pragmática, porque eu acho que não dá para ser ingênuo nessa hora. Todo mundo acaba usando tudo que tem de ferramenta à mão para tentar influenciar as pessoas, seja com informação de fato ou também com desinformação. Acho que podemos dizer que tem aí já uns 10 anos, né, Arthur? Acho que desde as campanhas ali de 2012, 2010 foi ainda inicial, mas 2012, aí 2014 já mais forte, principalmente na campanha presidencial, né? Uma campanha já bem polarizada, bem dividida. Bom, e aí 2018 a gente viu, 2016 ainda a campanha municipal, 2020 também com uma intensidade muito grande do uso dessas ferramentas digitais. Sobre essa desinformação, sobre essas ferramentas utilizadas, o que é que se pode entender hoje nessa segurança digital, ou seja, sobre a forma da construção disso, Arthur? Essa desinformação, as fake news, elas são profissionais ou é um movimento orgânico de apoiadores, quem pensa de um lado e quer criar um conteúdo para atacar o lado contrário? Isso é orgânico ou já é um negócio profissional, profissionalizado, Arthur? É absolutamente profissionalizado. Então, isso acontece em duas ondas, né? Eu diria que não é nem um nem outro, mas é um depois do outro. O que acontece é que fake news não surge do nada. Então, quando você tem uma notícia que é distorcida, quando você tem uma informação, uma estatística, por exemplo, que é manipulada, uma foto que é editada, um vídeo que é criado falsamente, ninguém faz isso sem saber exatamente o que está fazendo. Então, nós temos uma verdadeira editoria de fake news, né? Puxando tanto para um lado quanto para o outro. E aí o que acontece é que esse conteúdo acaba chegando no grande público, né? Primeiro, ele é direcionado naturalmente para aquelas pessoas que já têm uma convicção muito grande daquela pauta. Ou seja, essas pessoas, se elas forem impactadas pela verdade ou pela mentira, quase que tanto faz, sabe? Porque no final das contas, o que acontece? O apoio, de fato, você não testa com aquela pauta, você testa exatamente com os extremos. Então, a partir do momento, tem muita gente que fica chocada, né? Puxa, tal candidato falou tal coisa que é um absurdo completo, tem gente batendo palma. Então, o apoio cego, ele se mostra exatamente dessa maneira. Você não testa o apoio com coisas brandas, você testa o apoio no extremismo, né? E aí o que acontece? Essa mensagem acaba sendo compartilhada num primeiro momento por esses seguidores cegos, mas essa mensagem ela vai penetrando na sociedade, ela vai avançando. E aí chega num momento que ela atinge aquelas pessoas que estão ressabiadas, que estão em dúvida, que estão escolhendo o seu candidato, e aí pode ser que num momento em que ela não consegue diferenciar se aquilo é informação ou não, ela olha e fala, caramba, eu não sabia que isso estava acontecendo. Então aí o que acontece? A grande luta é por tentar influenciar essa parcela dos não convencidos ainda. Foi isso que nós aprendemos na guerra digital nos Estados Unidos. Traduzindo, nós temos um grupo que aconteça o que acontecer, ele já está decidido. A grande batalha
é conseguir fazer com que essas pautas permeiem um público que ainda está em cima do muro. Arthur Igreja, especialista em tecnologia, segurança digital, conversando com a gente aqui no Sinal Aberto. E antes de passar aqui para o meu colega Samuel Straioto, que também está comigo para essa entrevista, Arthur, eu vou te perguntar sobre essa compra confirmada na semana passada do Twitter pelo bilionário, né, o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Ele já reclamou muitas vezes de censura, de bloqueios que o próprio Twitter fez. E aí teve até uma troca interessante de mensagens ali dele com um internauta, né, com um twitteiro, ele reclamando de alguma coisa e o internauta falando assim, então compra o Twitter. Aí ele perguntou quanto que é. E isso acabou concluindo semana passada, efetivamente na compra, né, do Twitter pelo Elon Musk. Isso vai ter alguma influência para essa rede? Ou ainda é exagero essas pessoas que comentam dizendo que pode haver sim uma ampliação da desinformação, desses perfis sendo menos verificados, menos fiscalizados, digamos assim, Arthur, no Twitter especificamente, a partir dessa negociação? Eu entendo que é cedo, né? Então, o que nós estamos fazendo, por enquanto, é conjecturando com os sinais que nós já vimos o Elon Musk dar no passado, né? Porque ele é uma figura extremamente polêmica, uma figura que tem um histórico de quando entra no mercado, existe um antes e um depois. Então, a certeza o Twitter não vai ficar do jeito que está. Agora, como ele vai ficar, é cedo demais. Nós temos que lembrar que, por exemplo, dentro do Twitter, o que aconteceu foi um congelamento de grandes mudanças justamente para que primeiro seja digerida essa entrada do Elon Musk. Segundo aspecto, a própria compra precisa passar por todo o rito de aprovação frente às comissões de valores imobiliários, né? Então, o que acontece? Para você fechar o capital de uma empresa não é uma coisa que acontece do dia para a noite, ou seja, essa influência do Elon Musk ela vai começar a ficar mais visível daqui a algum tempo, tá? Então, acho que é cedo para falar em piora ou melhora, depende do ponto de vista. Fato é que já tem muita gente comemorando, tem muita gente saindo do Twitter, tem muita gente chegando no Twitter, porque acredita que a rede vai tomar esse direcionamento, né? E aí, claro, tem várias contradições nesse assunto, né? Normalmente, as pessoas que apregoam, claro, todo mundo quer liberdade, mas as pessoas estão esquecendo que é uma moeda que tem dois lados, né? Que é a liberdade e o momento em que essa liberdade se torna um problema para você, né? Então, é importante entender que é uma moeda que tem um lado chamado liberdade e outro chamado responsabilidade. Então, é muito cedo para avaliar tudo isso, mas eu acredito que sim, a rede vai ter um direcionamento bastante diferente daquele que tinha com o seu criador e CEO até pouco tempo atrás, que era o Jack Dorsey. Samuel Straioto, Arthur Igreja com a gente. Samuel. Arthur, bom dia. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando aqui desta edição do Sinal Aberto. Arthur, sobre o processo eleitoral, a gente tem visto aí, nos últimos dias, muitas colocações a respeito dos robôs. A gente lembra que o objetivo é para ter o engajamento, né, que várias pessoas com potencial eleitoral têm utilizado aí desta ferramenta. Como que a gente deve observar essa questão dos robôs agora nesse processo eleitoral? Olha, o fenômeno dos robôs já foi muito forte nos últimos pleitos, né? Então, em 2018, nós tivemos uma análise lá do número de seguidores em diferentes redes e não tinha nenhum candidato com menos de 1/3 do seu apoio criado por robôs, ou seja, você tem um apoio artificial, né? Então, é como, fazendo uma analogia aqui com o nosso mundo real, é como se você tivesse uma manifestação, a foto de uma manifestação, e imagine que 1/3 dos que estão lá são bonecos, né? São figurantes ou são contratados, né? Então, é isso que acontece. É um fenômeno para inflar, né? Para parecer que determinados candidatos têm muito apoio ou que têm muito compartilhamento. E isso é um perigo, né? Porque cria esse movimento absolutamente artificial e aí vira uma corrida tecnológica, vira uma corrida de quem usa melhor esses mecanismos de influência que, claro, não faz sentido, né? Ou seja, a pessoa está lá olhando o apoio de um candidato, acha que é o apoio real e, na verdade, são um robô só para disseminar determinadas mensagens, né? Então, para o eleitor, para o cidadão, é importante ter essa consciência de que isso existe, tá? Então, ter muito cuidado com os conteúdos que você recebe, que você compartilha, que você repassa, porque pode ser, número um,
conteúdo de fake news criado, né, de forma tendenciosa, e a segunda coisa é impulsionado por robôs, né? Então, traduzindo, toma cuidado com aquilo que você consome como informação, porque pode ser uma coisa absolutamente sintética, pode ser uma coisa promovida por robô. E a respeito da segurança, além envolvendo a questão dos robôs, nós tivemos aí nesse primeiro semestre algo muito polêmico envolvendo aplicativos de mensagens aqui no Brasil, em especial o Telegram, e uma dificuldade, inclusive, do acionamento por parte da Justiça brasileira a esses aplicativos aqui no Brasil. Para as eleições, já há um trabalho, a gente vê aí a Justiça Eleitoral se movimentando já há algum tempo, no sentido de ter uma cobrança, de ter uma fiscalização, mas na sua avaliação, Arthur, como será esse papel aí desses aplicativos, levando em consideração essas dificuldades de fiscalização que a Justiça brasileira tem para a utilização de ferramentas como desinformação, entre outras questões? Como é que deve ser aí, na sua avaliação, essa utilização dessas ferramentas no processo eleitoral? Samuel, eu acho que tem 2 pontos que são essenciais aqui, tá? Então, tem 2 pontos aqui que precisam ser considerados. Então, vamos começar pelo mais complexo, né? Primeiro, esse ponto de que essas ferramentas elas não deveriam ter influência da Justiça Eleitoral. Ora, me parece um argumento bastante estranho pelo seguinte aspecto. Imagina só se nós, brasileiros, ficássemos sabendo que tem uma empresa extraindo petróleo ou fazendo mineração ou fazendo qualquer atividade comercial, como é o caso, nós temos um grande movimento por parte dos varejistas tentando bloquear importações diretas que não são fiscalizadas, porque, afinal de contas, são produtos que chegam sem pagar tributo, que não seguem as regras. Então, tem um movimento interessante nessa direção aqui no Brasil. O mesmo vale para as redes sociais. Então, quer dizer, é uma empresa que está atuando no Brasil. Logo, ela precisa reportar, ela precisa seguir determinadas regras, né? E o assunto do Telegram, por quase um ano não ter sido acionado, é ainda mais peculiar pelo fato de que nós estamos falando de uma ferramenta de comunicação, né? Então, é estranho pensar numa empresa que desenvolve uma ferramenta de comunicação e que ninguém consegue se comunicar com ela, né? Então, é estranho isso. E aí, quando teve um movimento por bloquear o Telegram, misteriosamente o CEO respondeu em menos de 24 horas, né? Então, sob a alegação de que ele estava recebendo o e-mail no lugar errado, né? Então, parece um pouco aquela desculpa de aluno que entregou o trabalho fora da data, né? Mas, enfim, dito isso, eu não acho que bloquear a plataforma, que aí vem um argumento na direção contrária, que eu sempre acho que é importante ter uma visão bastante distante, sem paixões, sem torcida a respeito desses assuntos. Eu acho que bloquear uma plataforma ou intervir numa plataforma é o pior dos mundos. Porque, por exemplo, tem recursos no Telegram que ajudam inúmeras pessoas, que ajudam inúmeras empresas. Tem recursos que o WhatsApp quer trazer para o Brasil que podem melhorar a vida e os negócios das pessoas e que o Brasil vai receber mais tarde. Por quê? Por causa dos maus atores dentro desses veículos, em virtude não só do processo eleitoral, mas para defenderem suas pautas. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ter uma abordagem por parte da justiça brasileira de que os bons pagam pelos maus, ou seja, bloquear uma plataforma porque tem gente usando isso para espalhar fake news. Ora, então nós temos que punir quem dissemina fake news, não a pessoa, o cidadão que quer usar a plataforma para fazer os seus negócios, para tocar sua vida sem participar desse tipo de atividade que eu entendo que é absolutamente criminosa. Nesse sentido, a própria desmonetização dessas páginas, pessoas que divulgam qualquer tipo de desinformação, tem sido uma saída eficaz para poder diminuir? A gente vê o seguinte, em determinada plataforma há uma série de disseminações, foi assim no Facebook, aí depois migrou para o YouTube, aí agora para o Telegram. Pode ser uma saída eficaz essa desmonetização? Samuel, aqui também acho que tem 2 pontos. Primeiro, uma grande crítica, e eu concordo com isso, é que não há problema em você excluir um canal, em você causar uma suspensão temporária, em você desmonetizar, contanto que os critérios sejam muito claros. E em vários casos é isso que está faltando. Ou seja, uma conta ela é suspensa basicamente sem critérios claros. Então isso é muito ruim, porque causa
uma falta de confiabilidade por parte de quem usa, por parte de quem investe nessa plataforma, né? Então, esse é um grande problema. A segunda coisa é que o mesmo critério tem que ser usado para todos, né? Então, no mais amplo espectro político, a regra tem que valer para todo mundo, não pode parecer que é um caso selecionado. Se eu acho que a desmonetização é efetiva, eu acho que ela é parcialmente efetiva sim, porque, afinal de contas, nós sabemos que conteúdos polêmicos eles se disseminam com muita velocidade, com muito compartilhamento, e isso gera dinheiro. Então, o que acontece? Tem gente que acha que determinados atores na internet simplesmente ficaram malucos porque assumiram pautas extremistas. Na verdade, não ficaram malucos. O que estão fazendo é uma coisa muito consciente e que dá dinheiro, né? Então, primeiro tem que constatar isso. Segundo, é efetivo em absoluto? Não, porque acontece exatamente o que você falou. A pessoa acaba usando esse bloqueio, essa desmonetização, como uma causa pessoal, então ela se torna aí, ela veste, né, essa fantasia do perseguido, e aí ela migra para outra plataforma, e justamente aquele público que é extremamente fiel, né, que é extremamente convencido daquele personagem, acaba seguindo ele. Então, é como se você tivesse uma determinada manifestação política, imagine, num determinado ginásio, e aí essa manifestação foi considerada ilegal. O que acontece é que a pessoa vai fazer isso num outro espaço, os seguidores vão atrás. Rubens? É isso, Arthur. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Vamos buscar manter aqui esse contato, né, para a gente seguir entendendo os processos ao longo dessa eleição e a cada momento também, né? A gente sabe que essa eleição nos aguarda aí com alguns momentos, provavelmente mais acirramento virtual, digital, com a desinformação, enfim. Um abraço, obrigado pela entrevista aqui, bom trabalho, boa semana. Abraço e boa semana a todos. Obrigado aqui, Arthur Igreja.